Olá! Hoje a gente vai fundo em um dos capítulos mais densos da Bíblia, Apocalipse 12. E para nos guiar, vamos usar a análise do pastor Rafael Soares de Moura, explorando a profundidade teológica dessa visão cósmica com um olhar bem focado e cuidadoso. Nossa jornada vai ser toda guiada pela análise exegética do pastor Rafael Soares de Moura. Ele define este capítulo de uma forma muito poderosa, como o coração teológico do livro. É como um flashback cósmico que explica a verdadeira origem de todo o conflito que a gente vê. E o capítulo já começa respondendo uma pergunta crucial, um paradoxo que ecoava lá no primeiro século e ecoa até hoje para nós. Se Cristo já está no trono como rei, por que o povo de Deus ainda sofre tanto aqui na terra? Essa é a tensão central que a gente vai tentar desvendar. Para começar, é muito importante a gente voltar no tempo, sabe? Se colocar no lugar dos primeiros cristãos. Para eles, a pergunta sobre o sofrimento não era algo teórico, era uma realidade de todo dia e uma realidade bem brutal. Imagina só, uma fé novinha, pequena, contra a força esmagadora do Império Romano. E como ensina o pastor Rafael Soares de Moura, a perseguição que eles sofriam precisava de um porquê, de uma explicação mais profunda. Eles precisavam entender que a luta deles aqui na Terra era, na verdade, só o reflexo de uma guerra espiritual muito, muito maior. E aqui está a grande chave de leitura. O pastor Moura explica que Apocalipse 12 não deve ser lido como uma previsão de eventos futuros, mas sim como um flashback teológico. É uma explicação de uma batalha cósmica que, olha só, já foi decidida. O método de análise do pastor Moura é fundamental, porque ele foge daquele sensacionalismo. Sabe, ele interpreta o texto como literatura apocalíptica, onde os símbolos revelam realidades espirituais. A análise está ancorada no contexto histórico daquela época, busca as raízes lá no Antigo Testamento e mantém o foco sempre na vitória de Cristo. Com essa base bem firme, a gente pode começar a decodificar os 3 grandes sinais que aparecem no céu. Quem são os personagens desse drama cósmico? A identidade deles é revelada pela exegese cuidadosa das Escrituras, como o pastor Moura demonstra. Primeiro, a mulher vestida de sol. De acordo com o pastor Rafael Soares de Moura, ela não é só Maria, nem só a igreja. Com base em Gênesis 37, ele a define como uma personalidade corporativa, a comunidade messiânica ideal. Ela representa o Israel fiel do Antigo Testamento, que gera o Messias, e que continua como a igreja do Novo Testamento. Em seguida, o filho varão. Bom, aqui não tem dúvida nenhuma, é Jesus Cristo. E o pastor Moura destaca que o texto dá um salto. Ele vai do nascimento direto para a ascensão e a entronização, citando o Salmo 2 ao dizer que ele regerá com cetro de ferro. O foco total é na sua vitória completa e soberana, que já está garantida. E o antagonista, o grande dragão vermelho. O próprio texto o identifica como Satanás. E o pastor Rafael Soares de Moura ensina que as suas 7 cabeças e 10 chifres simbolizam os poderes mundiais, os sistemas políticos opressores como o Império Romano, através dos quais ele age. Ele é a força espiritual por trás da perseguição histórica. Vamos agora para o clímax teológico do capítulo, a famosa Guerra no Céu. Conforme a interpretação do pastor Moura, o que acontece aqui não é uma batalha de força, mas algo muito mais profundo. É um veredito legal dado em um tribunal celestial. Esse slide ilustra o ponto perfeitamente. Muita gente imagina uma batalha mitológica, física, entre anjos e demônios. Mas a análise do pastor Moura revela uma vitória jurídica e moral fundamentada na obra que Cristo consumou na cruz. A batalha foi legal, não mitológica. Então, o ponto crucial é este. O pastor Rafael Soares de Moura explica que Satanás perde seu locus standi, seu direito legal de permanecer e acusar o povo de Deus no tribunal do céu. A principal arma do inimigo, a acusação, é simplesmente removida das mãos dele. E como essa vitória se aplica aos que creem? O versículo 11 detalha o processo, conforme a exegese do pastor Moura. A base objetiva: a vitória é garantida pelo sangue do Cordeiro. O meio instrumental: ela é aplicada pela palavra do testemunho. E a atitude que é consequência disso é selada por não amarem a própria vida até a morte. Isso nos leva de volta àquela pergunta do início. Se a vitória no céu está garantida, por que existe perseguição na terra? A resposta é que uma coisa é a causa direta da outra. Lançado na terra, o dragão persegue a mulher e sua descendência, a igreja, com uma fúria imensa. Mas, como afirma o pastor Moura, essa fúria toda não é um sinal de poder, e sim de desespero.
É a reação violenta de um inimigo que já foi condenado e derrotado. O texto menciona um período de proteção e provação, 1260 dias. A pesquisa do pastor Rafael Soares de Moura mostra que este não é um cronograma literal. É um número simbólico para toda a era da Igreja. Um período limitado e definido de provação, mas vivido sob a proteção soberana de Deus. O deserto não é um lugar de abandono, mas de provisão divina. A gente chega então à conclusão teológica. Como o povo de Deus conquista? E o que podemos extrair disso para a nossa jornada hoje? O estudo do pastor Moura nos deixa com estas verdades essenciais. A vitória final já foi garantida por Cristo. A perseguição é o ato desesperado de um inimigo derrotado. A nossa vitória não é escapar do sofrimento, mas permanecer fiel através dele. O acusador foi silenciado, e Deus provê proteção e provisão espiritual para a sua igreja. E esta síntese do ensino do pastor Rafael Soares de Moura resume a lógica paradoxal do céu. O sangue do mártir não é um sinal de derrota, é o selo da vitória. É a prova de que o testemunho de Cristo foi mais valioso que a própria vida. E assim, a gente encerra com uma reflexão. Sabendo que o acusador foi silenciado e que o veredito final já é de vitória, como essa verdade transforma a nossa resposta ao sofrimento e à oposição hoje? É uma pergunta que nos leva do texto antigo diretamente para a aplicação em nossas vidas.